Fala galera, beleza? Bom demais! Estou eu aqui mais uma vez no YouTube para falar sobre física essencial para vocês. Hoje, discutindo um pouquinho sobre a física ou não de Dark. Realmente, poxa, essa série alemã, que agora já entra na sua terceira temporada, ela de fato movimenta muito para nós essa ideia da física. Essas noções de quântica associadas à relatividade, buscando para nós aí um assunto de contexto geral para a gente. Vamos falar um pouco sobre isso? Quer entender um pouquinho mais sobre essa relação? Fique no canal. Valeu, galera! Bom demais, galera. Olha só, nesse aspecto vinculado à série, é interessante primeiro que a série alemã, ela trabalha com contexto de maneira muito sombria. Então retrata o tempo todo os assuntos relacionados à física de forma ainda, sei lá, macabra e crucial. Mas isso é muito bom. Isso coloca para nós aí de forma apresentável. A série, no seu contexto, é maravilhosa. A interpretações fabulosas, as crianças interpretam assim de maneira realmente incrível em função desse trecho, mas o contexto físico representado, ele é bem interessante mesmo. Porém, temos ali alguns detalhezinhos, né, para deixar aí realmente uma correção para nós. Para avaliar, a série trabalha para nós aí com a ideia dessa triqueta. Essa triqueta representa que a cada 33 anos você teria então um ciclo fechado, representando para nós essa ideia do ciclo. É bem comum, na série inclusive falam que a cada 33 anos nós teremos aí os astros alinhados. Na verdade, não é assim, né? Nós temos aí os astros sim alinhados, mas não há para nós um período definido como 33 anos. Mas aí cria-se um evento na série julgando que a cada 33 anos teríamos esse efeito para realmente poder marcar. Isso insere, galera, num contexto que liga, primeiro, a viagem no tempo, o buraco negro, o buraco de minhoca, a partícula de Deus, todo esse contexto ligado à energia nuclear. Então, são fatores que ocorrem para nós aí no dia a dia que poderiam muito bem ser relacionados. Então, houve uma explosão numa usina nuclear em 1986, de fato houve, né, Chernobyl, porém a série apropria-se desse evento e assegura que isso, então, pode ter desencadeado uma série de fatores. Primeiro dado, galera, a série fala que a explosão da usina pode ter provocado, então, a abertura de um buraco negro. Galera, o buraco negro não pode ter ocorrido, porque um buraco negro, ele criaria para nós aí um problema muito sério para o planeta. Praticamente o planeta inteiro seria sugado para esse buraco negro. E esse buraco negro poderia gerar um processo classificado para nós como espaguetização, que obrigatoriamente aniquilaria toda essa estrutura, condensando tudo isso no interior, lá na singularidade. Então, o que o autor tenta colocar na série é um buraco de minhoca. Um buraco de minhoca, o famoso roller. Esse buraco de minhoca, ele poderia sim ligar dois pontos no espaço-tempo, criando então uma transição de um evento, de uma data para outra. Agora, é claro, esse buraco de minhoca, hoje nós trabalhamos com buraco de minhoca, só que conseguimos aí efetuar algo em torno na escala atômica até. Nós falamos em buracos de minhoca relacionados à quântica. Agora, é claro que nessa função, a série retrata que poderia, por exemplo, um buraco desse levar uma pessoa. E na série, o tempo todo, nós temos pessoas que desaparecem num determinado período e aparecem em outro, através dessa viagem no buraco de minhoca, representado aí. E mais, não sabemos ainda como que um corpo extremamente complexo, como o de uma pessoa, poderia então transitar por um buraco desse. Nós não sabemos ao certo o que poderia ocorrer. Mas na ficção já sabemos, né, para poder representar. A série trabalha o tempo todo sobre viagem no tempo. Então discute para nós lá um personagem que aparece, sai de 2019, aparece em 1953, sai de 53, vai em 1986. E você nota bem que essa relação vinculada a tempo, de viagem no tempo, é algo que chama muita atenção da ficção e, claro, há muitos de nós também, se você for avaliar. E o que realmente representa para nós aí, quando coloca essa viagem no tempo, galera, é que nós temos alguns entraves. Por exemplo, a teoria da relatividade restrita de Einstein trabalha o tempo como dimensão. Então sugere sim essa viagem no tempo. Só que essa teoria da relatividade restrita, ela não consegue atender todos os parâmetros. A teoria da relatividade geral de Einstein, com todos os seus tensores gravitacionais,
tenta sim explicar como nós poderíamos retratar o espaço-tempo, como nós poderíamos interpretar o tempo como dimensão, de fato. Só que é uma equação ainda, galera, sem todas as suas respostas. Nós ainda trabalhamos a teoria geral da relatividade. Então, sem todas essas respostas, fica difícil afirmar que é impossível viajar no tempo para o passado. Poxa, como assim é impossível afirmar? A ciência, ela não trabalha com verdades absolutas. A ciência não trabalha com simplesmente um efeito cristalizado. Nós sabemos bem que uma lei pode muito bem ser revista, pode ser modificada, mas a princípio, essa teoria geral da relatividade não consegue aí atender todas as amarras. Então não há nenhuma lei na física que proíba viagem para o passado. Não há essa lei. Porém, galera, nós também sabemos o seguinte: ao pensar em viagem para o passado, a primeira coisa que vem à mente é uma ideia de paradoxo. Poxa, eu volto ao passado, me encontro lá naquele passado e tomo uma determinada atitude que vai mudar o meu futuro. E essa atitude, por exemplo, poderia inclusive afetar a minha volta ao passado naquele momento. Então, entende o paradoxo? Eu volto ao passado, modifico a minha história e faz com que essa minha história, então, não chegue naquele futuro onde eu estava presente, né, para poder representar. Então, essa condição de paradoxos, esses eventos paradoxais, esses sim criam lá para nós uma ferramenta de análise. Por exemplo, repito, nós não temos ainda leis físicas que proíbam a viagem ao passado. Ok. Só que muitos físicos trabalharam bem sobre essas ideias paradoxais. Igor Novikov, por exemplo, é um dos físicos que dedicou a essa função, dizendo que, olha, se a viagem ao passado existir, ela não permitirá paradoxos. A probabilidade de ter um paradoxo seria nula para a viagem. Ou seja, pode até ocorrer essa viagem no tempo, mas ela não será paradoxal. O que sugerem alguns seria, se essa viagem ao passado ocorrer, ela poderia então, galera, criar uma linha temporal paralela. Criar o que nós classificamos então como universos paralelos, ou multiversos. Para tentar sugerir de forma mais precisa, algo da seguinte maneira: o cidadão volta ao passado, modifica então ali uma conjectura, só que essa linha de tempo já está traçada. Então, na verdade, ele passaria a ter uma linha de tempo paralela. Então, ele voltaria ao passado, sim, mas levaria uma linha paralela. Agora, um paradoxo interessante é o paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap, ele trabalha da seguinte forma, colocando para nós como ideias soltas. Porque se você puder viajar ao passado, algumas ideias ficariam soltas. Por exemplo, imagine, Newton está próximo à sua macieira, ainda sem deitar nessa macieira. A gente sabe muito bem que há um poder lúdico sobre isso. Mas enfim, Newton está ali tranquilo, pensando em outras análises. De repente, você que é um estudante brutal, pegou a máquina do tempo, pegou todas as teorias de Newton, o famoso princípio, e levou até a época de Newton. Então você pega tudo isso, coloca numa mala, leva para a época de Newton e entrega pessoalmente a Newton. Então você entrega o trabalho de Newton a Newton, antes dele ter escrito. Ele pega aquele trabalho, dá uma lida, fala, interessante, e publica. Se ele publica o trabalho e você pegou esse trabalho agora, em 2020, e levou para Newton, significa dizer o quê? Quem construiu essa teoria? Onde que está a teoria? Você aprendeu a teoria de Newton e levou para ele, mas Newton aprendeu a teoria a partir dos livros que você levou para ele. Então, resultado, Newton escreve uma teoria que ele já havia lido, entregue por você. E você pegou essa teoria que você também já leu. Nota que a teoria de Newton até então ficaria vaga, perdida no espaço. Perdida no espaço-tempo. Então, dessa maneira, o paradoxo de Bootstrap coloca. Então, a ideia é, esse conhecimento foi proposto por quem? Por Newton? Por quem? Por você? Não. Por Newton? Então, de acordo com esse paradoxo, cria essas condições. Agora, o que é bem interessante é assim, esses paradoxos nos colocam a pensar realmente sobre essas leis físicas. E é curioso isso, né? Porque a lei que um paradoxo desse fere é a segunda lei da termodinâmica, que tenta apenas atribuir a ideia da entropia, dizendo para nós que o universo tende a aumentar a entropia o tempo todo. Então, criaria dificuldade de promover viagens fechadas em ciclos como essas que ocorrem na série Dark.
Quando se fala então da série Dark, é uma série excelente, que retrata sim os contextos de física contemporâneos, porém às vezes comete aqui e ali uma outra falha. Como a proposta da série é ser uma obra ficcional, mas ela tem um respaldo físico muito interessante. Então vale a pena assistir, sem dúvida compensa bastante e ainda retratar essa física que está por detrás. Buraco negro, buraco de minhoca, viagens no tempo e vários paradoxos. Esse paradoxo de Bootstrap é o mais interessante deles. Onde está a teoria? De quem é essa teoria? Valeu, galera. Um abraço. Se você curte conteúdos iguais a esse, se você curtiu essa abordagem, se você gosta em relação dessa física vinculada para a gente aí nesses fenômenos atuais, ó, deixa seu like em relação a esse vídeo, se inscreva no canal, representado aí para a gente, e acione essa notificação. Cada vídeo, toda semana estou colocando vídeos novos e quero que você venha acompanhar isso pra gente. Compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta desse assunto para que essa física possa chegar então a todo mundo aí, beleza? Um abraço, galera. Valeu!